Passei essas atividades aqui, ó. É atividade 1, 2 e 10 da página 75. Então, vamos fatorar. Esse primeiro aqui, a atividade 1, nós podemos observar que a atividade é em relação à fatoração por fator comum, colocando em evidência. Então, eu vou fazer alguns, tá? Vou até circular aqui, ó. Vou fazer a letra A. Vou fazer essa letra C aqui. Letra E. A F. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, dúvidas, fala no microfone aí, tá? Para eu ouvir. Então, vamos lá. Na letra A, eu tenho aqui 10. Tenho 10x mais 10y, certo? Observe o seguinte. Quem é o meu fator comum? Lembrando que fator comum é o número, né, ou a letra que aparece nos dois termos aqui, ó. Então, no caso aqui, o meu 10 é o meu fator comum, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o 10 em evidência, coloquei. E vou abrir parênteses e vou colocar dentro do parênteses o que não é comum. Então, é o x e o y, mais y. Beleza? Pronto, está fatorado, ok? Então, a fatoração por fator comum a gente faz dessa forma. Vamos fazer ali a letra C, ó. 0,5x menos 1y. E aí, qual é o nosso fator comum? Não dá para ver aqui, né? A gente tem que fazer uma fatoração aqui, ó. Eu tenho 0,5 e o 1, né? Então, pessoal, para eu encontrar o fator comum, a gente faz a fatoração desses dois números, ó, 0,5 e o 1. Aí eu vou encontrar o fator comum aqui dos dois, tá? Olha só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pular essa questão, que ela envolve um detalhezinho, que depois a gente volta nela e eu faço. Vou pular para uma mais simples. Então, vou pegar aqui a letra E. Letra E. Deixa eu ver a letra E. A ao quadrado x mais ABx. E o nosso fator comum, quem é? Aí eu vou circular. O x é fator comum, porque ele aparece nos dois termos. Lembra que eu falei quando aparece potência? Eu tenho que ir ao quadrado e o a elevado a 1. Eu falei para vocês lá no vídeo que o que tem o menor expoente, no caso aqui é o a, ele é o nosso fator comum. Então, tem um a aqui e tem um a aqui, ó. Beleza? Então, olha só. Aquele a ao quadrado é a mesma coisa de eu escrever a vezes a. É ou não é? X mais ABX. Então, observe que eu tenho um AX aqui e eu tenho um A e um X aqui, ó. Então, meu fator comum, vou colocar aqui o A e o X. E o que não é comum, vou colocar lá dentro do parênteses, ó. O que está sobrando é esse outro A mais o B. Então, tá aí, ó. Tá fatorado. Beleza? Dúvidas, vocês falam, galera. Não deixa passar batido, não. Ver se alguém tá tentando entrar aqui no domínio. Não. Pessoal, dúvidas é só falar no microfone. Ver se o meu tá ligado falar nisso, tá? Deixa eu fechar isso aqui. Então, vamos lá.
pegar aqui a letra F. X ao quadrado, y ao quadrado, menos x à quinta, vezes y à quinta. Vamos lá, quem é meu fator comum? Agora eu quero ouvir um de vocês falando aí. Quem é meu fator comum aqui? X e o Y. Ixi, falou baixinho, não tô ouvindo nada. Pera aí. X e Y. É, x e y, mas quem é o x e o y? É o x, lembra que eu falei que, que tem menor expoente? Vamos olhar o x primeiro. X ao quadrado e x à quinta. Quem é que tem o menor expoente? X ao quadrado. Então, ele é o nosso fator comum. Beleza? Ó, então, x ao quadrado é meu fator comum. E o y também é o y ao quadrado, né? Que é o menor expoente. E lá dentro vai ficar os que não são comuns. Só que tem detalhe aqui, ó. X ao quadrado e y ao quadrado dividido por x ao quadrado e y ao quadrado é 1. É ou não é? Certo? Quando os fatores comuns aqui, ó, são totalmente um dos termos, então, se eu fizer a divisão, vai dar 1. E lá eu vou fazer o quê? Vou fazer a divisão também, ó. X ao quadrado dividido, desculpa, x à quinta dividido por x ao quadrado, aí eu vou lembrar daquela propriedade de potenciação, ó. X à quinta dividido por x ao quadrado, vou botar assim, dividido por x ao quadrado, a gente conserva a base e subtrai os expoentes, ó. 5 menos 2 vai dar 3. Então, é x ao cubo. E o y à quinta dividido por y ao quadrado também é y ao cubo. Então, tá aí a resposta. Beleza? Então, pessoal, igual a letra A ali, a letra A ela é facinho, ó. Eu coloco 10 em evidência e o que não é comum eu coloco lá dentro do parênteses. Só que eu, né, não precisei fazer a divisão, tá? Mas, na verdade, eu faço a divisão de cada termo aqui, ó, pelo o fator comum. Então, 10x dividido por 10 vai dar 1x. O 10 vai dividir por 10 vai ficar 1 e o x vai sobrar. O 10y dividido por 10 vai dar 10 por 10 vai dar 1, então vai sobrar só o y. Então eu faço essa divisão sempre, ó. Olha aqui, ó. Ax ao quadrado dividido por ax ao quadrado dividido por a vai dar a. E o x dividido por x vai dar 1. Por isso que ele não aparece lá dentro. E esse aqui também, quando eu divido, o ax dividido por ax vai dar 1. Então, vai sobrar só o b. Então, eu faço essa divisão. Então, quando eu encontro aqui, ó, quando eu, na letra F, que eu tenho que identificar as letras que têm o menor expoente, depois que eu coloco o fator comum em evidência, eu tenho que fazer a divisão aqui, ó. O primeiro termo com o fator comum, então, x ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1, e o y ao quadrado dividido por y ao quadrado também é 1. Aí eu vou partir lá para o segundo, ó. X à quinta dividido por x ao quadrado é x ao cubo. Y à quinta dividido por y ao quadrado é y ao cubo. Ficou claro isso daí? Agora vamos lá para a letra C, ó. Fazer ela aqui do outro lado. A letra C, galera, o interessante dela é que eu tenho que 0,5 x menos 1 y. Aqui, o meu fator comum, ele não está evidente. Eu não consigo ver. Eu tenho que fazer a fatoração, certo? Se eu fizer a fatoração entre 0,5 e 1, eu vou enxergar um númerozinho aí que não é fácil enxergar, né? Eu vou pegar aqui, o nosso fator comum vai ser o próprio 0,5, mas como é que eu descubro isso? Você pega aqui, ó, 0,5 e o 1. E vou dividir por quem? Pelo menor deles, 0,5. 0,5 dividido por 0,5 vai dar 1, certo? E o 1 dividido por 0,5 dá quanto? Essa é a questão. Alguém sabe me responder quanto que dá 1 dividido por 0,5? Hã?
Pessoal, se eu pegar 2? aqui... Isso, é 2. Ó, por que que é o 2? 0,5 vezes 2. Aí eu tenho que lembrar que o 0,5 em fração é 1 sobre 2, vezes 2. Aí quando eu faço essa multiplicação, ó, 1 meio vezes 2. Professor, da onde apareceu esse 1 meio? 1 meio, galera, é 0,5, tá? É 0,5 em decimal, transformado em fração. E quando eu multiplico 1 meio vezes 2, ó, vai dar 1, né? Lembrando que todo número multiplicado por meio vai dar metade desse número. Se eu pegar 42 e multiplicar por 0,5, vai dar 21, beleza? É por isso que quem já respondeu já deve ter percebido isso. Beleza? Então, aqui, ó, aí eu já encontrei meu fator comum. Aí, quando eu faço a fator, posso continuar a fatoração aqui, ó, por 2 até chegar em 1 e 1. Só que o meu fator comum é aquele carinha que dividiu os dois números aqui ao mesmo tempo. Beleza? E o único cara que dividiu os dois ao mesmo tempo foi o 0,5. Então, aqui o meu 0,5 é o fator comum. Então, pega aqui, ó, 0,5, certo? Coloca ele aqui em evidência. 0,5x dividido por 0,5, sobra só o x. E o 1 dividido por 0,5, 2. E repete o y. Ok? Então, a letra C aí, ela foi um pouquinho, assim, mais difícil por conta desse 0,5 e 1, que o aluno vê, bate o olho e pensa, pô, mas não tem. Não tem um número que divide esses dois ao mesmo tempo, tem um fator comum. Tem, o próprio 0,5. Pessoal, tem alguma questão da 1 que vocês têm dúvidas aí, que gostaria que fizesse? A letra G, por favor. A letra G, né? Eu apaguei ele para ver que número é aquele ali. Então, vou pegar aqui a letra G. É 1/3 A mais 1/9 B, certo? Então, aqui já dá para a gente perceber que é o fator comum. Vocês conseguem enxergar o fator comum? Eu vou fazer a fatoração para descobrir. Ó. Só eu posso pagar aqui do outro lado? Vou apagar, né? Tá gravando, depois qualquer coisa. Vou apagar aqui do outro lado. Só para eu fazer essa fatoração. Só eu tenho aqui, ó, 1/3 e 1/9. Aí eu vou encontrar o fator comum. Certo? Galera, quando eu vou fazer divisão de fração, encontrar fator comum de fração, eu tenho que só fixar aqui no denominador, ó, porque aqui os numeradores são iguais, ó, certo? Então, eu vou me atentar aqui no denominador. Então, na verdade, eu vou encontrar uma fração onde eu tenho um numerador igual a 1 e o denominador, um número que divide esses dois ao mesmo tempo. Então, seria o próprio 3 aqui, ó, certo? Então, 1/3 dividido por 1/3 vai dar 1. E 1/9 dividido por 1/3 vai dar 1/3. Concordam comigo? Dividir 9 por 3 aqui, ó, não vai dar 3? 1 por 1, divisão de fração, né? A gente só encontra qual o número que foi multiplicado aqui, ó. Eu vou encontrar qual o número que multiplicado por 3 gerou 9. Então, foi o 3. Ó. Então, eu vou fazer, nesse caso aqui, que é uma fatoração, como os numeradores são iguais, eu vou me atentar a fazer a divisão só dos denominadores, tá? Então, esse é o macete. Beleza? Não faça a confusão de dividir numerador com numerador e denominador com denominador, porque não é assim que faz a divisão de fração, tá? Aqui, na verdade, como os numeradores são iguais, são 1, eu estou me atentando a dividir apenas os denominadores. Então, aqui deu 1/3, ó. Beleza? Então, aqui, se eu fizer continuar aqui, vai dar 1, e aqui vai dar 1. Mas o único número que dividiu os dois ao mesmo tempo foi esse daqui, ó. Então, ele é o meu fator comum. Então, vai ser 1/3. 1/3. Aí, quem é que vai sobrar lá dentro? O A. E 1/9 dividido por 1/3. 1/3. B, né? O B também entra. Pronto. Ele está fatorado. Beleza? Vamos fazer aqui o... Tem mais algum?
A gente fez a letra G, né? Eu vou deixar isso aqui circulado. Vamos pegar aqui a questão 2. Deixa eu ver quais que eu vou fazer aqui da 2. A letra E, né? Com certeza, galera, quando a gente tem fração pessoal, tem dificuldade. Então, eu vou fazer a letra E. E vou fazer a letra B e a A. Não, a D. Não, 3 é demais, vou fazer só 2. Por quê? Porque tem poucas questões aqui. Quero que vocês tentem fazer. Então, vamos lá, galera. Letra B, questão 2. Letra B. Letra B é 24x à quinta menos 8x à quarta menos 56x ao cubo. Galera, para vocês não perderem tempo fazendo fatoração, porque aqui a gente vê que não tem um fator comum visível, né? 8x à quarta. Entre os números, né? Entre 24, 8 e 56, não tem um fator comum visível, né? Então, ao invés de você perder o tempo fatorando, pegando aqui o 24, o 8 e o 56, faz o seguinte, faz um teste primeiro. Verifique se o menor deles, o menor, que é o 8, se ele é divisível, se ele divide 56 e 24, beleza? Ok? Se ele dividir 56 e 24, então significa que ele é um nosso fator comum aqui, ok? Então, por exemplo, o 24 dividido por 8 dá 3. Então, já sei que o 8 divide 24. E o 56 dividido por 8 vai dar 7. Então, já sei que o 8 é meu fator comum. Então, basta você fazer isso, tá? Como é que eu encontro o fator comum entre os números, a parte numeral dos termos? Né, que é o 24, o 8 e o 56. Repetindo, pegue o menor e verifique se ele é divisor dos outros dois. Se ele for divisor, então ele é o fator comum, beleza? Entenderam isso aí? E entre as letras, qual que é o fator comum? É o que tem menor expoente, né? Então vai ser esse aqui, ó. Ele é o meu menor expoente, então o x ao cubo é o fator comum. Agora sim, vamos fazer a divisão. 24 dividido por 8, 3. X à quinta dividido por x à quarta. Desculpa, x à quinta dividido por x ao cubo. Conserva a base e subtrai os expoentes. 5 menos 3, 2. Menos 8 dividido por 8 vai dar 1. Então, não precisa, se quiser colocar 1, pode colocar, galera, mas não precisa. O x à quarta dividido por x ao cubo. X. Porque 4 menos 3 vai dar 1, então coloca x elevado a 1 que não precisa. Menos 56 dividido por 8. 7. E x ao cubo dividido por x ao cubo é 1, então não precisa colocar lá. Então, tá, a fatoração é essa daí, ó. Vamos escrevê-lo aqui bonitinho, ó. 8x ao cubo, abre parênteses, peraí. 8x ao cubo, 3x ao quadrado, menos x, menos 7. Beleza? Então, tá aí, galera, ó. Tá fatorada a letra B. Dúvidas? Vamos partir para a letra E. Letra E. 1/8 AB mais 1/4 ao quadrado B menos 1/2 AB ao quadrado. Beleza? Então, vamos lá. Quem é o nosso fator comum das frações? O macetezinho é o mesminho lá da letra B.
Das frações, você vai olhar a que tem o menor denominador. Pessoal, nesse caso é porque são todas com numerador igual a 1, beleza? Então, como os numeradores são iguais, só muda os denominadores, eu vou verificar que tem o menor denominador, tá? É o menor denominador, beleza? Que a gente sabe que entre as frações, aqui é o menor valor é 1/8. É ou não é? O oitavo não é menor do que 1/2? Só que aqui tem o menor denominador, é o meio, tá? Que é o menor denominador que é o 2. Então, não confunda falar qual é a menor fração, não. É qual é a que tem menor denominador. Então, olha só, o meio é o que tem o menor denominador. Então, o meio é o nosso fator comum. Beleza? Então, vou colocar ele aqui, ó, meio. E entre as partes literais aqui, ó. O A, a gente pode já ver que é o A, né? O A ao quadrado e o A, então é o A. E o B, eu tenho o B aqui e o B ao quadrado, então vai ser o B. Então, meu fator comum na parte literal é o AB. Então, vou botar o AB aqui do lado de fora. E agora é só fazer a divisão. 1/8, né? Dividido por 1/2 é 1/4. Concordam comigo? Que é 1/4? Só multiplicar, para ter certeza. Ó. 1 vezes 1 dá 1, e 4 vezes 2 vai dar 8. E o AB? AB dividido por AB vai dar AB. Então, só fica só 1/4. Beleza? 1/4 dividido por 1/2 vai dar meio, não é isso? Porque, ó, 2 vezes 2 vai dar 4, então vai ficar 1/4. A ao quadrado dividido por A dá A. 2, o expoente 2 menos 1 vai dar A. A elevado a 1. O B dividido por B vai dar B, né? Vai dar 1, aliás. B dividido por B vai dar 1, então não precisa colocar. E lá, ó, meio dividido por meio vai dar 1, não precisa colocar. E o A dividido por A vai dar A. E o B ao quadrado dividido por... desculpa, o A dividido por A vai dar 1. Então, esse meio aqui e o A, ó, esse aqui eu vou cortar com esse, né? Porque é igual. E o B ao quadrado dividido por B é apenas B. Então, sobrou só o B aí. Então, tá fatorado. Beleza? Então, ó, de novo, a gente verifica quem é que tem o menor denominador. Então, no caso aqui, é o meio. Coloquem ele em evidência. Nas letras, eu verifico que tem o menor expoente, então é o A e o B, né? Porque o resto é A ao quadrado e B ao quadrado. E eu efetuo a divisão. 1/8 dividido por 1/2 vai dar 1/4. AB dividido por AB dá 1, então não precisa colocar. Quando der 1, sabe que não precisa colocar. 1/4 dividido por 1/2 vai dar 1/2. E A ao quadrado dividido por A vai dar A. Subtrai os expoentes. E B dividido por B some. Não precisa colocar. 1/2A dividido por 1/2A dá 1, então não precisa colocar. E o B ao quadrado dividido por B vai dar B. Então tá aí. Beleza? Tem mais alguma questão da 2 que vocês gostariam que eu fizesse? Eu fiz a letra E, que é a mais complicada, né? Certo, pessoal? Então vamos aqui na 10. Deixa eu só ver se o pai do rapaz que falou comigo aqui. Não falou. Beleza. Então vamos lá. Pessoal, a 10 é a fatoração por agrupamento. Então, vamos pegar aqui a letra A aqui. A 10. A letra A da 10 fala o seguinte, ó. AX, copiar esse trem direitinho. AX menos BX mais CX mais AY menos BY mais CY. O agrupamento ele dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Então vamos ficar atentos aí quem ainda está com dúvida. Então eu tenho aqui o polinômio que tem 6 termos.
né? 6 termos. Então, você vai olhar, né, os termos que têm um fator comum, a mesma letra. Nesse caso aqui. Então, aqui tem X e aqui tem X. Beleza? Aqui tem o Y, vou fazer de verde aqui para diferenciar, para não confundir. E tem Y. Então, ó, eu vou colocar meu X em evidência e vou colocar dentro do parênteses os que não são iguais. Então, é o A menos B mais C. Certo? Então, essa parte de cá, eu já fiz a fatoração por fator comum. Agora, do lado de lá, o Y é o meu fator comum. Então, eu vou colocar ele aqui. E dentro do parênteses vai ficar A menos B mais C. Ok. Agora, acabou a fatoração? Não, não acabou. Você tem que eliminar todas as operações de adição e subtração que tiver aqui, ó. Eu tenho x que multiplica a menos b mais c, mais, o mais ainda está aqui, ó. Y que multiplica a menos b mais c. Né? Então, aqui é um produto. Agora, qual é o meu fator comum? O meu fator comum é esse aqui, ó. É o a menos b mais c. Ele é o meu fator comum, ó. A menos b mais c. Tá vendo que eles são iguais? Então, eu vou colocá-lo em evidência. Então, A menos B mais C está em evidência, multiplicado, aí no outro parênteses vou colocar o que não é fator comum, que é o X mais Y. X mais Y. Pronto, está fatorado. Tá aí, ó. Então, é assim que a gente faz a fatoração por agrupamento. Beleza? Você faz o agrupamento aí no mínimo umas 2 vezes, dependendo do polinômio. Dúvidas na letra A, pessoal? Vamos pegar a letra C? Letra C é A que multiplica x mais y, mais B que multiplica x mais y, mais x que multiplica A mais B, mais y que multiplica A mais B. Pessoal, você olha o tamanho do polinômio, você se assusta. Mas não é para se assustar. Olha atentamente, encara ele de frente e veja que ele não é difícil. Aqui, ó, o meu fator comum aqui, na verdade, é um binômio. O x mais y ele aparece aqui, o x mais y aparece aqui, certo? E olhando por outro lado, eu tenho o a mais b que aparece aqui e o a mais b que aparece aqui. Então, o meu fator comum são os binômios. Então, se eu colocar aqui em evidência, eu vou colocar aqui, ó, o binômio x mais y. Ele é o meu fator comum, beleza? Que multiplica, aí eu vou colocar do outro lado o a mais b. Pronto. Mais. Quem é meu fator comum lá, ó? Tá vendo que é o a mais b aqui? Vou colocar ele em evidência, ó. A mais b, que multiplica. Aí aqui, ó, vou colocar aqui, né, o que não é comum. X mais y. E agora, acabou? Não, ainda tem uma somazinha aqui, ó. Vamos fazer o desafio, tem que fatorar isso aqui. Quem é o meu fator comum aqui, pessoal? Agora eu tenho um fator comum aqui e aqui. Tanto faz eu pegar um ou outro. Oxi. Então tem um fator comum aqui e aqui. Ou eu poderia pegar o a mais b, também é fator comum. Vou colocar, pegar o x mais y, e do outro lado, no outro parênteses, vai pegar o que sobrou, que é o a mais b. Então tá aí, ó. Deixa eu só ver um detalhezinho aqui. Na verdade, pessoal, aqui, ó, eu tenho dois fatores comuns, aqui e aqui, ó. Eu quero ver quem vai acertar esse daqui.
Como é que vai ser o resultado dessa fatoração, galera? Tá vendo que eu tenho dois fatores comuns? Vou colocá-los em evidência, ó. A mais B. Nossa, minha letra tá horrível. Ó, o A mais B é fator comum, porque ele aparece nos dois termos. E o X mais Y também é fator comum. Então, quem é que vai ficar aqui no outro parênteses? Quem é que vai ficar, galera? Se eu dividir isso aqui por isso, dá quanto? Quanto que dá tudo isso dividido por o que está embaixo? 1. E aqui também, não vai? A mais B dividido por A mais B não vai dar 1? X mais Y dividido por X mais Y também não vai dar 1? Então, a fatoração aí, ó, é 1 mais 1 dá quanto? 2. 2 vezes A mais B vezes X mais B mais Y, tá? Ok? Precisava fazer isso aqui para enxergar? Não. Se eu tenho aqui um número somado com ele mesmo, que isso aqui é um valor só, x mais y multiplicado por a mais b, é um valor só. Está somado por ele mesmo. Não é a mesma coisa de duas vezes ele, certo? Se eu tivesse aqui x vezes x, não, x vezes y, desculpa. X vezes y, vamos simplificar, mais x vezes y, isso não é a mesma coisa de 2xy? É mais ou menos o que a gente tem aqui, ó. É a mesma coisa. Eu tenho um fator multiplicado pelo outro fator, e eu tenho a soma dele repetido aqui, ó. Então, é duas vezes ele, beleza? Ficou claro essa letra C, galera? Ou alguém ainda está com dúvidas? Se tiver, eu explico ela de novo. Então, vamos começar ela aqui de novo. Oi? Eu tô com dúvida, professor. Não entendi. Então, vou fazê-la de novo aqui, tá? Que a gente tem bastante tempo. Você não entendeu ela toda? Ou só no finalzinho? Quem foi que perguntou? Eu, Pedro Miguel. Beleza, Pedro. Então, vamos lá. Olha só, Pedro. Eu tenho aqui A, x mais y, mais B, x mais y. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. AX mais y, mais BX mais y, mais C, que multiplica A mais B, mais Y, que multiplica A mais B, certo? Então, vamos lá. Ó. Quem é meu fator comum aqui nessa primeira soma aqui, Pedro Miguel? Fala aqui para mim. Quem é meu fator comum? Pedro? Meu fator comum aqui, Pedro, ó, é o que aparece nos dois lados aqui. Ó. Então, o x mais y não aparece aqui e também não aparece aqui. Então, ele é meu fator comum, certo? Então, vou colocar ele em evidência. Então, o binômio x mais y é o meu fator comum. Então, coloquei ele em evidência. Beleza? E lá dentro do parênteses, vou colocar o que não é comum, é o a mais b. Beleza, agora vamos partir para o outro lado lá. Ó. Agora nós vamos fazer esse aqui, ó. Beleza? Olhando lá de cá, o meu fator comum é o a... Eita ferro. O meu fator comum é o a mais b e o a mais b. Você concorda comigo, Pedro? Então, o a mais b não é o fator comum? Então, vou colocá-lo em evidência. Vou colocá-lo em evidência aqui, ó, a mais b. E dentro do parênteses, vou colocar o que não é comum, que é o x mais y. Certo, Pedro? E aqui vou identificar quais são os fatores comuns. Os fatores comuns são os que aparecem nos dois lados da expressão. O x mais y aparece aqui. E ele também aparece aqui, ó. E o a mais b, ele é fator comum também, ó, porque ele aparece aqui e aparece aqui, certo?
Então, na verdade, o meu fator comum aqui são os dois. Então, é o A mais B e o X mais Y. Os dois são fatores comuns. Só que eu tenho aqui, não é a mesma coisa, ó. X mais Y, o produto, o termo, o binômio X mais Y multiplicado pelo binômio, o binômio A mais B, mais, de novo, A mais B multiplicado por X mais Y, não é a mesma coisa de duas vezes os dois? Então tá aí, ó, tá fatorado. Beleza? Ok? Então isso aqui é a mesma coisa de duas vezes A mais B, ó, o A mais B está aparecendo duas vezes, e o X mais Y também está aparecendo duas vezes. Certo? Tá somando aqui, ó. Se eu somar esse com esse, não vai dar duas vezes os dois? Se eu somar isso com isso, não vai dar duas vezes isso? Entendeu aí, Pedro? Sim. Beleza. Pessoal, alguém tem dúvida nessa letra C? Ela não foi fácil, não. Ela foi difícil mesmo. Mais alguém? Então, nós resolvemos a A e a C.